Disseram que eu estou ao vivo, né? Vamos ver. Bom dia, bom dia, bom dia. 1, 2, 3, testando. Oi, Lide. Oi, Donival, bom dia. Vamos entrando, pessoal. Esse tema é tão importante que eu deixei o meu medo de lado e vim falar aqui com vocês. Oi, Ju, bom dia. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o uso consciente de telas. Ah, obrigado, Lide. Cadê os babies? Aquela pergunta, né? Quando a pessoa casa, o pessoal começa a perguntar quando é que vem os filhos. Ó, meu digníssimo entrou. Oi, amor. Estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Me avisem aí pelos comentários se tá o áudio ok. Chega sim, Lide. Tudo é no tempo de Deus. Logo, logo chega. Áudio ok. Imagem ok. Vou pensar se eu vou deixar essa live salva ou não. Depois eu decido. Vamos lá? Eu vou começar a falar um pouquinho. Anotei aqui algumas coisas. As coisas que eu vou falar, as informações que eu vou passar, estão baseadas no manual da Sociedade Brasileira de Pediatria. Né? Em 2016 eles criaram o primeiro manual, em 2009 eles fizeram uma atualização desse manual que fala sobre a questão do uso de telas na infância e adolescência. Mas o meu foco vai ser a infância aí, os primeiros anos de vida, né? Meu filho agora vai fazer 6 anos, então também a minha experiência está dentro aí da primeira infância. Ok? Eu queria começar com um conceito que eles trazem de criança quietinha, né? Que a gente coloca o celular, principalmente, o celular, mas as telas envolvem muito mais que o celular. Vem computador, tablets, notebooks, mas principalmente a gente acaba colocando o celular para a criança utilizar. E aí o conceito de criança quietinha, que a gente coloca o celular para a criança ficar quietinha. Mas isso é totalmente contraditório ao que a criança precisa na primeira infância. A criança precisa na primeira infância de movimento. Quantas vezes eu peguei meu filho assistindo, plantando bananeira no sofá? Porque o cérebro dele, de alguma forma, queria estar ali pela a questão da dopamina, né? Que quando a gente está assistindo libera, mas o corpo dele precisava de movimento. Então eles ficam ali inquietos. Cansei de ver o William plantando bananeira assistindo um desenho, porque o corpo da criança pede por movimento, a infância pede por movimento, para correr, para brincar. E hoje a gente já tem uma certa limitação nas brincadeiras, né? Não é que nem antigamente, que as crianças iam no sítio, subia nas árvores, aquela coisa mais livre. Isso hoje se tornou mais restrito. As crianças estão, na maioria das vezes, dentro de casa. Então, a gente tem que criar condições favoráveis dentro de casa, de modo que a criança fique o menos tempo possível na tela, porque a tela é uma distração passiva, que é totalmente contraditório do que a criança precisa. A criança precisa de movimento, de atividade, de ação, brincar. Brincar é um verbo de ação, então remete à ação. E que é totalmente indispensável para a aprendizagem da criança, porque quando a criança está brincando, ela está tocando as coisas. A criança, veja que tem uma fase que a criança coloca muitas coisas na boca. Ao colocar a coisa na boca faz parte do aprendizado da criança. A gente fica repreendendo a criança, mas a língua ela faz parte do tato também. Então, através dali eu sinto gosto. A criança tem aquela curiosidade natural dela, então vai lá colocando a coisa na boca. Isso tudo faz parte da aprendizagem. Se eu tô ali na frente da tela, quietinho, né? Quietinho,
não gosto de criança quietinha. A criança tem que ser bem educada, bem instruída, saber se comportar, tudo bem. Mas aquela criança estátua que fica ali quietinha, não é legal, não é bom para ela. Ela não está aprendendo, ela está só recebendo estímulo, inclusive sem filtro nenhum, de saber diferenciar se aquilo é bom ou ruim. É a gente que tem que estar ali mostrando para a criança. Oi, oi para todo mundo que está entrando, sejam bem-vindos. Estamos falando sobre o uso de telas na infância. E os primeiros mil dias, que é aí de 0 a 3 anos, são muito, muito importantes para o desenvolvimento cerebral da criança. Já está acontecendo um monte de conexão, um monte de coisa, um monte de processamento, né, da criança que está crescendo, tanto fisicamente quanto emocionalmente. E apesar da criança estar quietinha ali, assistindo um desenho, jogando um joguinho, dentro da criança está acontecendo um monte de coisa. Processos, sinapses cerebrais estão sendo criadas, e tanto é que muitas vezes quando a gente tira o eletrônico da criança, o que acontece? A criança fica agitada, a criança fica chorona, fica agoniada, né? Porque a gente tirou aquilo ali dela. Porque na verdade parece que a criança está quietinha, mas dentro dela está acontecendo um monte de coisa, um monte de neurotransmissor está sendo liberado, tanto bom quanto ruim. Por exemplo, a dopamina, que é um hormônio muito bom, o hormônio do prazer, tal, é excelente. Só que se eu vicio o cérebro da criança, ela vai precisar cada vez de mais quantidades de dopamina para ficar satisfeita, e o que é pior, vai gerar um vício no futuro. A tendência de uma criança que assiste muito é no futuramente gerar uma dependência emocional, ela só vai encontrar prazer naquilo ali. As outras coisas da vida vão se tornar insignificantes, vão perder a cor, vão ser desinteressantes. Então, fazer uma refeição com a família não vai ser legal. Brincar com aquele brinquedo que ela tanto amava vai deixar de ser legal. Pela quantidade de coisa que está sendo produzida lá e está condicionando o cérebro dela aquilo. No longo prazo, né? Isso não acontece no curto prazo. Às vezes a gente nem consegue identificar, mas no longo prazo a tendência é essa, que gere uma dependência por parte da criança. E a infância em si, ela já é uma coisa traumática. Por quê? Porque ela é considerada traumática, porque é um monte de coisa nova que a criança não conhece e que ela está vendo pela primeira vez. Então, cabe a nós estar orientando ela nesse processo de forma que os traumas sejam mais leves, né? Nós somos eu até vi uma pessoa falando que nós somos os tradutores da realidade para a criança. É a gente que mostra para a criança o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, a quantidade que deve consumir, a quantidade que não deve. Outra coisa interessante é, por exemplo, se a criança está vendo coisas relacionadas à violência, dentro do cérebro dela está sendo criado um neurotransmissor que se chama cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Então, às vezes a sua criança está estressada e você não sabe por quê. Pode ser que seja o conteúdo que ela está consumindo, que é totalmente inadequado para ela. Então, mesmo que a criança não esteja fazendo, mas se ela estiver vendo um conteúdo de violência, dentro dela está sendo produzido o neurotransmissor, porque o nosso cérebro ele não sabe a diferença entre realidade e ficção. Então, às vezes a criança não dorme bem porque ela tem pesadelo, porque ela não consegue ficar sozinha no quarto. E talvez esse seja o motivo, ela está sendo muito exposta à tela. Ela está sendo exposta a conteúdo inapropriado para a idade dela. Ela está sendo exposta excessivamente a um conteúdo que está gerando estresse dentro do cérebrozinho dela, que ainda está na formação. Então, se eu pego um cérebro de uma criança que ainda está em formação e jogo cortisol, o que vai acontecer? Uma criança irritada, uma criança que não consegue dormir bem. Tudo isso vai estar lá no manual da Sociedade Brasileira de Pediatria. Mas também a gente, com o nosso olhar de mãe, a gente pode estar atenta a isso. O que está acontecendo que o meu filho está mais irritado que o natural? O que está acontecendo que o meu filho não consegue dormir bem? Porque não é dormir só muito, é dormir bem. Aquela criança que acorda feliz, descansada, alegre, já vai brincar, já quer comer. É o natural da criança. Se a criança acorda sonolenta, dorme meia-noite, acorda meio-dia, isso não é legal para uma criança. A criança precisa dormir cedo, acordar cedo. Então, talvez, é claro que muitos dos problemas e dos maus comportamentos das nossas crianças são multifatoriais, ou seja, tem muitos fatores.
Mas hoje em dia, na realidade que a gente vive, cada vez mais tem se verificado que a porta de entrada é a exposição excessiva da criança à tela. A criança que é exposta muito à tela, o que acontece? Ela não vai dormir bem. A gente, quando não dorme bem, o que acontece? A gente fica impaciente, irritado, agoniado. Aí vai ter problemas para se alimentar. Oi, pessoal, oi, todo mundo tá entrando. E às vezes vai acontecendo outros problemas que começou com o uso excessivo lá da tela. Então, por isso, esse cuidado que a gente deve ter com isso. É a gente que tem responsabilidade. A criança, o cérebro da criança vai querer. Eles vão querer. Se a gente deixar, a criança fica o dia todo assistindo. Eles perdem as horas ali, esquece até de comer e tudo mais. Mas a gente, como adulto, e tendo a informação correta, a gente vai saber, não, isso aqui não é adequado para o meu filho. Não, ele vai assistir 1 hora. Inclusive, eu até publiquei aí que crianças menores de 2 anos não devem ser expostas à tela. Não tem necessidade. O que a criança precisa nos 2 primeiros anos de vida é do nosso colo, é do nosso carinho, é do nosso cuidado. Nunca uma tela vai substituir o apego que o colo da mãe, do pai, dos familiares, dos cuidadores traz para o filho. Muito pelo contrário, a tela ela vai criar uma distância. A criança vai perdendo as características humanas e vai ganhando as características da máquina. Então, vai perdendo a sensibilidade da criança. Então, é uma coisa muito séria. E tudo é muito novo. Na nossa época, eu não lembro de celular, de tablet, não tinha. E se tinha, era uma coisa assim muito longe da nossa realidade. Hoje em dia, as crianças já nascem, né? Hoje em dia tem um nome próprio para essa geração que nasceu depois de 2010, que é a geração Alpha ou geração Glass, que é a geração que surgiu aí justamente no ano que nasceu o iPhone, esqueci o nome agora do cara. Mas é isso. Já se fala de vício, né? Da dependência do digital, como outras drogas, como a cocaína, o crack e tudo mais. Porque dentro do cérebro da criança está acontecendo um processo de produção de dopamina, que é o hormônio do prazer lá. Então, cabe a nós buscar informação de que, será que é adequado para o meu filho? A Organização Mundial da Saúde diz que o meu filho pode ver criança de 2 a 5 anos, a organização recomenda no máximo 1 hora por dia. Mas dependendo do seu filho, você vai avaliar se essa hora realmente é legal, ou se ele precisa de 30 minutos ou 15 minutos, de acordo com o comportamento. Se a criança... Steve Jobs é o cara do... Steve Jobs. Se você percebe que a criança assiste 1 hora e ela fica irritada, ela fica agoniada, ela vai ter dificuldade para dormir, então tira. Aqui em casa, o que foi que eu fiz? Agora, um exemplo de uma experiência pessoal. O William tem 5 anos. De acordo com o que a Organização Mundial da Saúde diz, ele pode assistir de 1 a 2 horas por dia. Mas eu verifiquei que o comportamento dele não era adequado para ele. Então, o que eu fiz? 0. Eu retirei, eu fui radical. Eu disse de segunda a sexta, nada de assistir. Por quê? O que foi que eu verifiquei nele e que é super natural, de acordo com os estudos? A agressividade. O meu filho é uma criança super tranquila, de um temperamento tranquilo. E ele estava sendo agressivo, daquele tipo que joga brinquedo. Chegou um momento de bater. Então, não. Para mim, era muito claro que era a influência da tela, então eu tirei. Dificuldade para dormir. Ele acordava várias vezes à noite, ia para o meu quarto, aí eu levava de volta. Aí ele acordava, ia para o meu quarto, eu levava de volta. Então, mesmo que a Organização Mundial da Saúde diz, seu filho pode assistir 2 horas, você como mãe, como pai, vai estar aquele olhar assim, será que realmente meu filho precisa desse tempo todo ali na tela? Percebe? Além do que a recomendação diz, a gente pode, sem falar que tem crianças que excedem muito isso, excedem muito, tanto na quantidade, porque outra coisa tem a faixa, né? De 0 a 24 meses, que é 2 anos, nada de tela, não é recomendado tela. Aí de 2 a 5 anos, de 1 a 2 horas no máximo por dia. E de 6 a 10 anos,
de 2 a 3 horas por dia a criança pode assistir, que não vai causar grandes problemas no futuro. Porém, cada caso é um caso. Você tem que observar dentro da realidade da sua casa, da sua família, o comportamento do seu filho, se isso está sendo adequado ou não. Mesmo que a Organização da Saúde diga, a Organização da Saúde diz que meu filho pode assistir 2 horas. Mas eu achei por bem dele não assistir hora nenhuma. Não vai assistir. Quando você tiver maturidade suficiente, você assiste. Não vai usar celular. Celular é coisa de adulto. Celular é ferramenta de trabalho. Quando você for adulto, você usa um celular. Agora você não tem necessidade de celular. Agora você tem que brincar, você tem que estudar, você tem que ler. Eu até falo, antes de você jogar qualquer joguinho, primeiro você vai aprender a ler. Primeiro você vai ler tantos livros. Depois que você ler tantos livros que já tiver uma certa maturidade, aí você vai pro joguinho. Porque a criança já vai ter a consciência de saber é certo, é errado. Que até então eles não têm. Criança é imatura. Os pais precisam decidir pelos filhos. Eles não sabem o que querem. Apesar deles dizerem que por eles ficarem ali o dia todo, eles não podem, não é. Eles não têm condições para isso. E exatamente uma coisa bem triste é esse outro lado da educação. Porque pessoas que receberam uma educação muito rígida, agora elas estão indo para o outro extremo, que é a permissividade. É eu deixar a criança ao Deus dará, ela decidir por si própria. Isso também é muito triste. É os dois extremos da coisa. E a educação, ela passa justamente pelo equilíbrio, a linha do meio. Entendem? Percebem isso? Outra coisa que eu queria falar com vocês é dificuldade da fala. Crianças que ficam expostas muito tempo a telas, elas ficam com dificuldade de falar e dificuldade de se comunicar. E às vezes quando elas aprendem a falar, elas parecem que estão dublando um personagem, de tanto tempo que elas ficam expostas à tela. Parece que elas estão dentro de um programa, dentro de um vídeo de YouTube, e a gente percebe a diferença clara de uma criança que não recebe tantos estímulos de uma tela e de uma criança que recebe. Então, às vezes, um problema, seu filho não precisa, de repente, de um fonoaudiólogo, de uma fisioterapia, ele só precisa que você converse mais com ele. Só isso. Ele precisa ficar menos na tela e que você converse mais com ele. E, naturalmente, a habilidade de se comunicar, ele vai perceber que a comunicação é ativa e passiva. Eu escuto, eu falo, eu escuto, eu falo. E ele vai, naturalmente, se comunicar melhor, falar melhor, expressar melhor os sentimentos dele. Então, esse também é um dos prejuízos de crianças, principalmente bebês que ficam ali na fase da fala, que é 1 ano e meio, 2 anos, a criança está desenvolvendo essa habilidade da fala. Se ao invés de ela estar falando com pessoas reais, ela está assistindo, ela vai ter dificuldade em desenvolver a fala. Eu já falei da questão da dopamina, né? Que a internet, principalmente jogos, redes sociais, aquela necessidade de aprovação que a criança tem, gera dentro dela essa produção de dopamina, que é o hormônio do prazer, do bem-estar, e que é o hormônio que também no futuro, no longo prazo, ele vai gerar um vício na criança. Então, aquela coisa que começou para distrair a criança, para ser um entretenimento para a criança, acaba se tornando um vício no futuro. Então, eu estava tentando solucionar um problema lá no início, que era distrair o tédio da minha criança. Ah, filhinha, você não está assistindo, você não está fazendo nada, né? Então vai assistir desenho. Só que a criança não tem esse negócio de não fazer nada. Até quando a criança não está fazendo nada, é importante. O tempo de tédio, o tempo de ociosidade para a criança é muito importante. Para ela saber lidar com aquele tempo. Tudo bem não fazer nada. Não tem problema nenhum a criança não fazer nada. Na verdade, é muito importante a criança ter aquele momento de reflexão, de parar, de não fazer. Por quê? Isso vai ajudar ela a se acalmar. Ela vai saber no futuro. Ah, eu já passei por isso na infância. Eu lembro que tinha momentos que eu estava fazendo nada. Eu lembro que tinha momentos que era chato. Lembro que era momentos de agradável. Mas passou. Depois chegava um momento bom. Depois eu descobri uma nova brincadeira. Depois é importante para a criatividade da criança esse momento de ação, de fazer. E aquele momento também de tédio, sabe?
Que a criança, e ela fica até se lamentando, reclamando. Não se desespere nesses momentos que a criança fica assim, ai mãe, eu não sei o que fazer, ai mãe, eu não sei fazer nada. Aí você afirma, filho, você é uma criança criativa, você é inteligente, você sabe criar brincadeiras, você é capaz de pegar qualquer coisa e criar uma brincadeira. Então, fica aí 5 minutos pensando, daqui a pouco você vai criar uma coisa, eu tenho certeza que você vai conseguir. Ao invés de criar, porque às vezes o adulto ele fica no desespero, ai meu filho não tá fazendo nada, eu vou dar alguma coisa para ele fazer. Aí pega e dá um celular para a criança. Isso não é uma coisa boa. O ócio também é importante na vida da criança. O não fazer nada que ele acha, mas o cérebrozinho dele tá ali, a gente não para um momento o cérebro, até quando a gente tá dormindo o cérebro tá funcionando. Então é importante para a memorização, para o aprendizado, para a criatividade, os momentos de não fazer nada, aparentemente. E que dura muito pouco para a criança, né? Que eles têm uma energia, ou ele fala, mãe, você sabe que eu tenho mais energia que você, né? Eu tenho certeza que você tem mais energia que eu. Aí, porque ele às vezes questiona que ele vai dormir mais cedo. Ele vai dormir em torno de 8h30 e a gente só vai dormir umas 10h30, né? Aí ele questiona assim, mãe, se eu tenho mais energia que a senhora, por que eu tenho que dormir mais cedo? Porque criança tem necessidade de dormir mais que adulto. Quando você for adulto, o seu corpo vai necessitar mais. Mas agora você está na fase de crescimento, de aprendizagem. Então, o seu corpo precisa que você durma mais. Mas ele fica meio inconformado que tem que dormir mais cedo. Mas todo dia eu coloco ele na cama mais cedo mesmo assim. Então, já falei do cortisol, né? Cortisol é o hormônio do estresse. E até aprendi uma palavra nova que eu vou compartilhar com vocês aqui, que é tecnoestresse, que é o estresse derivado da tecnologia, que é uma coisa que está se tornando mais comum a cada dia, que é esse excesso de tecnologia está gerando um estresse, a coisa que vou me distrair no celular, eu vou distrair no computador, e ao contrário do que a gente pensa que vai relaxar, na verdade acaba gerando um estresse aqui dentro, não é fora, é aqui dentro a coisa está acontecendo. E esse é ainda mais problemático, porque eu vou perder a empatia. Qual é a empatia? É a capacidade de se colocar no lugar do outro. A gente percebe cada vez mais as crianças sendo menos empáticas por conta do excesso da tecnologia. Ela acaba adquirindo mais características da máquina do que das pessoas. Por isso, nessa primeira infância, de 0 a 10 anos principalmente, é muito importante que a criança tenha contato mais com gente do que com máquina. Quanto mais contato ela tiver com gente, percebendo ali a realidade, como funciona, mesmo que não seja prazeroso, mas é a realidade, é isso que a gente tem e é isso que a gente tem que apresentar para a criança. Vai, não venho publicar alguma coisa da minha filha, não é no sentido de me exibir, mas é mais para mostrar para vocês que é possível de inserir a criança no contexto que a gente está vivendo. Eu vou lavar roupa, ela quer mexer na roupa, aí eu vou lavar a louça e eu permito. Faz mais bagunça? Faz. Eu demoro mais a fazer o que eu estou fazendo? Demoro mais. Mas a criança está aprendendo ali a ser útil. Ela vai saber que no futuro a presença dela aqui nessa casa é útil. Se ela não estiver aqui, a casa não vai ser a mesma, porque a parte dela vai deixar de ser feita. É muito importante também outra coisa, criar esse conceito na criança, na cabeça dela saber que é útil. Útil, utilidade, tem que criar utilidade para a criança. Para que ela não, se eu estiver aqui ou se eu não estiver, vai dar na mesma. Não, se você estiver aqui, o ambiente vai ser melhor, porque você vai ajudar a organizar, você vai deixar o ambiente mais alegre, mais harmonioso. Então, é uma coisa importante, ao invés da criança estar lá na tela, deixa ela estar reinando ali do seu lado, mesmo que você demore um pouco mais. Mas é um preço que a gente tem que pagar, né? Tudo tem preço. Se a gente quer o preço de manter tudo muito organizado, muito no lugarzinho, por outro lado, a gente vai ter uma criança cada vez mais apática, que vai estar ali e que vai perdendo o brilho de ver as coisas naturais da vida. Então, é bom ela entender que a comida não brota sozinha na mesa, existe um processo para se fazer a comida, que futuramente ela pode fazer. Antes dela se tornar uma empreendedora de sucesso, uma profissional de sucesso, primeiro ela vai ter que ser gente em casa, nesse núcleo familiar. Então, já vai inserindo a criança nisso. Mesmo que você tenha empregada, mesmo que você trabalhe fora, delegue pequenas tarefas para a criança, para que ela se sinta útil. Mesmo que você ache, não, eu fiz demais na infância, agora os meus filhos não precisam fazer nada, eu trabalho para que os meus filhos não façam nada. Faz isso não com teu filho, porque no futuro ele vai se sentir um inútil.
É isso que vai acontecer. E é isso que gera uma certa depressão nos adolescentes, esse senso de inutilidade. Então, quanto mais a criança tiver interesse, e mesmo que ela não tenha interesse, gera isso. Ao invés da criança estar lá na tela, coloca ela aqui para reinar. Coloca ela aqui para lavar a louça do seu lado, coloca ela para colocar a mesa, trabalho simples do dia a dia, colocar o lixo para fora. Tudo isso vai... Tomar água. Obrigada, amor. Tô falando demais, né? Mas eu já tô finalizando. É porque eu já tô trazendo o problema e já tô trazendo a solução, né? Porque às vezes a pessoa pensa, se o meu filho não tá assistindo, o que é que ele vai fazer? E agora? Né? Brincar, bagunçar a casa. Mas não vem eu publicar aqui, né? A casa meio desorientada. Porque é isso que acontece, ele já não pode brincar lá fora e também não pode brincar dentro de casa. O que vai acontecer com essa criança? O que vai restar pra ela? Tela, celular, jogar videogame. E não é a melhor coisa nesse primeiro momento da infância. Nesse primeiro momento da infância, quanto mais contato com o humano ela tiver, melhor será para ela. Mais empatia ela vai gerar, mais aprendizado ela vai ter. E como disse o próprio Steve Jobs, né? Antes de salvar o mundo lá fora, a gente tem que aprender a arrumar a própria cama. Então, antes de qualquer profissional que nosso filho venha a aprender, porque às vezes o pessoal acha, tá ensinando a criança coisas de casa, vai ensinar seu filho a ser uma dona de casa, como se fosse uma coisa ruim. Mas, na verdade, esse primeiro núcleo familiar é onde a criança vai aprender as primeiras habilidades dela, a servir, né? A gente nasceu no mundo para servir uns aos outros. Então já aprende isso. Quando a criança é muito pequenininha, a gente faz tudo por ela. Conforme ela vai crescendo, a gente vai ensinando ela a se servir e a servir aos outros também. E começa dentro da família, servindo uns aos outros, ajudando uns aos outros. Então a tela acaba roubando isso, no sentido que eu quero a criança sempre quietinha, eu quero a casa sempre arrumadinha, eu quero tudo sempre no lugarzinho. E não... Se a gente quer uma sociedade diferente no futuro, a gente precisa começar a fazer diferente dentro das nossas casas, né? E infelizmente a tela vem roubando muito isso, roubando bastante isso. Eu percebo que as crianças estão mais apáticas mesmo, no sentido de perceber que você vê que a criança, ela naturalmente tem aquele instinto de ajudar. Quanto menorzinha, ela tem esse instinto de querer ajudar, né? E a gente tem que preservar isso nas nossas crianças. Outra coisa é supervisão. Vou deixar que meu filho assista, ok? Ele vai ter uma hora de assistir, mas que esse assistir seja com a sua supervisão. Não deixe o seu filho lá abandonado, porque a gente não sabe quem é que está do outro lado. Os conteúdos que estão sendo produzidos, por exemplo, no YouTube mesmo. Tem muito conteúdo bom. Mas a criança clica num vídeo, aí clica no outro vídeo relacionado, aí clica no... Daqui a pouco a criança está numa coisa nada a ver com o que ela começou a assistir. Então, a supervisão do pai e da mãe é muito importante para não deixar a criança se perder ali dentro daquele mundo. Porque, infelizmente, o que mais circula na internet, a maioria do conteúdo é ruim. Infelizmente. Eu falei sobre a questão do problema do sono. E uma coisa que dificulta o sono, dentro do celular principalmente, é o brilho que tem na tela específico, uma onda de luz azul. Essa luz, ela bloqueia a melatonina. A melatonina é o hormônio do sono. É o hormônio que faz com que a gente chegue no sono no nível profundo. Então, essa luz que o seu filho fica constantemente em contato, ele vai prejudicar a produção, ele vai bloquear a produção da melatonina. Seu filho vai ter dificuldade para dormir e mais dificuldade ainda de dormir o sono profundo. Dependendo do conteúdo que ele vê, ele vai ter pesadelos à noite e não vai conseguir dormir no próprio quarto. Então, tem que ter cuidado com o conteúdo que a criança vê e também o tempo que a criança fica para não bloquear esse hormônio tão importante que é o hormônio do sono. E a criança que não dorme bem, ela vai passar o dia sonolenta, vai ter problema com a memória, vai ter problema de concentração. Gente, falando em concentração, a tela também é uma coisa que vai propiciar, não é uma doença que já existe, que é o TDAH. Ele já existe, porém a tela, ela vai aumentar isso aí. Eu estava conversando com um neurologista que eu levei o William, ele estava fazendo tratamento no ano passado, finalizou esse ano. E aí o médico estava falando que aumentou consideravelmente o caso de crianças com TDAH.
Porque você já tem uma criança que naturalmente é agitada pelo excesso de energia, de tudo, e aí você coloca ela para ter contato com um conteúdo que vai gerar mais agitação no cérebro dela. O que vai acontecer? Uma criança que não consegue se concentrar. Entendem? Percebem a gravidade da coisa? Vai muito mais além, porque tem muita coisa que acontece de uma forma que eu não tô vendo. É aqui dentro. É aqui dentro, é dentro do cérebro. A criança está ali quietinha, mas um monte de conexão, um monte de ligação está sendo feita aqui no cérebro que ainda está em formação, que naturalmente já é agitado. Então, se eu coloco um conteúdo, uma tela que agita esse cérebro, vai ser uma bomba relógio. Então, cuidado é pouco. E Josi, tão pertinente que me fez ter a coragem de aparecer. Primeira live que eu faço na vida, viu, pessoal? Eu nunca tinha feito uma live. Tem mais de um ano que eu tava querendo fazer. No início da pandemia, abrindo parêntese aqui, eu tinha vontade de vir aqui falar algumas coisas, mas o medo ainda me consumia e eu não conseguia. Mas esse assunto é tão importante, é tão relevante. Eu vi a diferença tão grande no comportamento do meu filho que eu vim aqui compartilhar com vocês. Porque eu sei que não é por mal, os pais não fazem por maldade. Na verdade, eles fazem com a maior das boas intenções. Mas, mesmo com as nossas boas intenções, nós somos responsáveis pelos nossos filhos, né? Então, não é para culpar, mas é para responsabilizar. A nossa responsabilidade, eles são imaturos e eles precisam da gente. Quanto mais informação a gente tiver, mais decisões conscientes a gente vai poder tomar. Beleza? Deixa eu ver mais aqui o que eu anotei. A outra coisa é o uso de fone de ouvido. Se a criança também usa fone de ouvido num volume mais alto do que o recomendado, ela vai ter uma perda de audição que em muitos casos pode ser irreversível, não tem volta. Então, mais uma coisa aí pra gente prestar atenção. Certo? E mais uma vez, nada substitui o contato, o apego, o afeto humano, o olhar, o sorriso, a expressão facial, a voz. Gente, a voz é tão importante. Principalmente, quanto menor a criança, mais a voz é importante. Os pais, nada pode substituir isso pela tecnologia. A gente não pode deixar que isso substitua. Isso é a coisa mais instintiva, é a coisa mais, o estímulo mais natural possível, que é de graça. Né? Você não gasta nada e que você vai criar uma criança saudável fisicamente e emocionalmente também, principalmente emocionalmente. Gente, a gente precisa muito cuidar das emoções das nossas crianças, demais. A indústria do entretenimento, do consumo, ela não tá nem aí para os nossos filhos, ela quer mais que seja consumida, é gerar vendas, é venda, é lucro. Então vai se criar cada dia mais produtos e serviços de forma a sequestrar os nossos filhos, as emoções dos nossos filhos, a criar crianças emocionalmente fragilizadas. E nós queremos filhos fortes, filhos principalmente com as emoções fortes. Mais do que forte fisicamente, forte emocionalmente, forte por dentro. Crianças prontas e preparadas para lidar com as adversidades da vida. E isso começa aqui, de pequenininho, né? A gente sabe que a vida nem sempre é prazerosa. A vida tem sofrimento, a vida tem desafio, a vida tem frustração, né? Então, quando eu coloco a criança em contato só com o prazer que a tela proporciona, parece que a vida é um mar de rosa. E quando ela vem para a realidade, ela percebe que não é bem assim. Então, a gente tá aí, de certa forma, iludindo os nossos filhos, colocando ele na frente. E o cúmulo do absurdo, gente. O cúmulo do absurdo é colocar uma criança para assistir o vídeo de outra criança brincando, quando na verdade ela deveria estar brincando, ela está assistindo outra criança brincando. Então a gente está criando uma ilusão, mas porque quando você está na frente da tela, tudo é muito gostoso ali, tudo está pronto, é uma distração muito passiva. E na vida real é tudo muito ativo. Na vida precisa de atividade. Na vida tem sofrimento, tem frustração, tem momentos de tristeza, tem momentos de não fazer nada. Então, desenvolver todos esses momentos na vida da criança vai criar adultos mais fortes, né? Sabendo que a vida é cheia de prazer e também de dor, que é a realidade. É verdade. O ensino remoto fez com que a tela
ficasse mais presente, né, na pandemia. E por outro lado, achava-se que ia ser uma coisa rápida, né? Essa questão do ensino remoto, que a pandemia passa rápido, mas pelo que vejo, veio para ficar. Está cada vez mais caminhando para um ensino híbrido, não é isso, Alda? Um ensino que vai ficar. Mas na realidade, os nossos filhos, deixa ele ali no tempo que precisa. Eu não sei quanto é a carga horária que as crianças ficam hoje em dia aí no ensino remoto, mas no outro momento que ela não estiver estudando, coloca ela para fazer atividade, uma coisa mais passiva, uma coisa mais correr, brincar, e vocês têm espaço, né? Então vai colocar a criança para fazer uma coisa mais ativa. Eu estou sempre inventando aqui alguma coisa com as crianças por conta disso, de que eu evito que eles assistam, e também eles não vão para a escola ainda, então tem muito tempo livre, bastante tempo livre, e eu busco sempre criar alguma coisa diferente para isso. Acho que tem um instinto de professora lá no fundo, né? Eu tô sempre inventando uma experiência, uma coisa ou outra com eles, mas não precisa ser assim. Tem mãe que não gosta de brincar, e eu entendo perfeitamente. Você não precisa gostar de brincar, não precisa estar brincando com seu filho. Na verdade, o seu filho tem total condições de brincar o tempo todo, mas criar algum momento de conexão ali com seu filho. Envolver ele em alguma coisa, se interessar por alguma coisa que ele está fazendo. Não necessariamente ficar o tempo todo entretendo o filho, né? A gente sabe que a vida é uma correria, né? É muita coisa para fazer. Mas os nossos filhos são muito capazes de brincar sozinhos, de desenvolver. Eu falo muito com eles. Você é muito criativo, você tem condições. E na verdade eles são, né? Pega ali uma panela e cria um escudo, uma arma, não sei o que, e vai para as lutas dele com os super-heróis. Já estamos chegando ao fim, né? Eu queria trazer aqui só algumas coisas, já falei e também já publiquei lá numa publicação, que são os prejuízos do uso de telas excessivamente no longo prazo, que é a dependência, problemas relacionados à saúde mental, como irritabilidade, ansiedade, depressão. Então, se o seu filho está muito irritado, que tal minimizar o tempo de tela para ver se não melhora isso? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, transtornos de sono, então a criança vai ter dificuldade para dormir, transtornos de alimentação, sobrepeso ou obesidade. Às vezes a criança que fica muito tempo na tela vai desenvolver um tipo de transtorno alimentar, sedentarismo e falta de prática de exercício, né? A gente já sabe, ficar na tela é ficar quietinho, vai ficar parado, então fica sedentário. Outra coisa é o cyberbullying, que é o bullying através das redes sociais, principalmente. Então, para crianças maiorzinhas que já estão entrando aí na pré-adolescência e que já têm redes sociais, isso também é um perigo. Eu nem recomendo, sinceramente, que crianças tenham redes sociais. É muito, muito perigoso. Nem vou entrar nos detalhes daí, né? O tanto de coisa que pode surgir daí, o tanto de fatalidade que a gente vai, não vem, escuta. Esses dias mesmo eu vi um caso aí que eu fiquei... Como assim uma criança de 10 anos tem rede social? Como assim a criança de 10 anos está publicando vídeo na internet para abrir espaço para qualquer um falar qualquer coisa, sendo que a criança ainda não tem maturidade para receber crítica? Aí, como foi que a criança chegou nessa informação? Mas eu acho que a gente tem que vigiar mais os nossos filhos, porque o outro lado não tá nem aí. Pessoas com pensamento ruim, de que tá ali observando, que tá ali vendo, só preparando uma oportunidade para agir e agir mal com os nossos filhos, né? Então, muito cuidado aí. Aí até aqui o próximo tópico é justamente transtornos de imagem corporal, autoestima e riscos da sexualidade, nudez, abuso sexual e etc. Aí nesse tópico. Comportamentos autolesivos. Gente, cada coisa horrível que a gente ouve, de crianças que se cortam, que fazem, olha, um horror. Então, vamos evitar, vamos supervisionar. A gente sabe que não tem como os nossos filhos não usar a tela. Eu diria assim, eu vou limitar o tempo de tela, eu vou supervisionar meu filho, eu vou estar ali com ele quando ele estiver vendo, eu vou criar filtros, eu vou criar senhas, de modo que ele limite o acesso dele.
né? Mas não tem como a gente pensar, o acesso remoto ficou para ficar. Cada vez mais a criança vai ter o tempo ali no notebook, no celular para estudar, mas a gente tem que estar supervisionando, porque é muito, muito sério. É verdade, Elida, é muito sério isso aí. E a gente precisa estar atento, porque eles não têm filtro, eles não... Tudo vai entrando, tudo vai entrando. Tem uma determinada teoria que fala que a criança é como uma esponja, né? Ela vai absorvendo tudo, vai absorvendo tudo, vai absorvendo. Não sabe criar, não tem aquela diferenciação. Isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim. Comportamento autolesivos, indução, risco de suicídio. A gente tá vendo aí, infelizmente, muita notícia de crianças, né? Se cometendo esse tipo de ato, que é muito, muito triste. O meu coração chega... Outro aspecto físico é a miopia. Depois do uso de telas, a miopia aumentou consideravelmente, especialmente de crianças. Cada vez mais a gente vê crianças usando óculos, né? Então, perda auditiva, que eu já comentei, pelo uso do fone, problemas de postura e uso de outras drogas também, incentivado inicialmente pelo uso da tela. Certo? Acho que estamos chegando ao fim. Já falei de que o fato da criança ver conteúdo de violência cria nela transtornos naturais, como se ela estivesse vivendo a própria violência. Cria nela, dentro do cérebro dela, o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, é um trauma que é gerado aqui dentro. Mesmo que a criança não tenha vivido aquilo, o fato dela ver é como se ela tivesse vivido, quimicamente falando, dentro do cérebro. Então, é bom evitar coisas que tenham conteúdo violento, né? De abuso e tal. E eu nem vou falar da questão sexual também, que é outra coisa. Cada coisa no seu tempo. O sexo é uma coisa muito, muito importante. Uma coisa maravilhosa que Deus criou, mas tem um tempo, não é coisa de criança. Né? Não é coisa de criança. Nem vem ao caso falar. E por fim é isso. A tela é uma ferramenta. Como uma ferramenta, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Ela traz benefícios e traz prejuízos. E cabe a nós, com as informações que a gente tem, buscar mais e saber o que é melhor para os nossos filhos e para nós mesmos, né? Que a gente está alimentando a nossa alma e a nossa cabeça. Tem muita coisa boa. Eu queria trazer 3 coisinhas que a gente pode usar a tela de forma assim saudável e com benefício para as nossas crianças. Por exemplo, aquele vô, aquela avó que mora longe, então você pode fazer uma chamada de vídeo, eles conversarem, eles cantarem, eles dançarem, eles interagirem. Então, nesse sentido, a tela ela é muito bem aproveitada. Né? Aquele tio, aquela tia, aquela pessoa que está distante, você pode usar a tela para um momento de interação com a criança. É ótimo isso. A tela proporciona essa aproximação com as pessoas. Então, tá lá o seu filho, coloca ele para falar com a avó, interagir com a avó. Em vez de estar simplesmente assistindo desenho, coloca ele para cantar, dançar, interagir lá com a avó. Então, a tela pode ser usada de uma forma muito benéfica nesse sentido. Outra coisa é fazer exercício. A gente pode usar a tela para fazer exercício. Se o seu filho já é maiorzinho, coloca ele para se movimentar. Coloca uma música que vai dizendo os passos. Coloca a mão para cima, coloca a mão para baixo, bate o pé, levanta a mão. Porque a criança precisa desse movimento. E esse movimento em si, ele já vai produzir aquele hormônio do bem. Vai movimentar a criança. Então, é outra coisa boa. Colocar a tela para fazer exercício, para dançar, para cantar, para fazer uma coisa mais ativa, ao invés de ficar só vendo a musiquinha tocar, ao invés de ficar só vendo o desenho. Então, é outra forma que a tela pode ser usada de forma positiva. E outra coisa, eu até criei aqui em casa, eu criei uma matéria que chama Curiosidade, que já é da criança. A criança é muito curiosa, né? Tá todo tempo, por que isso? Como é que faz isso? O que é isso? Então, eu criei uma matéria. Então, toda sexta-feira, eu sento com ele e a gente pesquisa um tema, por exemplo, como é feito papel, como é feito plástico, como é feito imã, eletricidade, coisas do dia a dia. A gente vai lá e pesquisa junto alguma curiosidade, ele acha ótimo, porque criança tem essa curiosidade natural das coisas do mundo mesmo. Então, é outra forma que a gente pode estar usando, é para realmente para um conteúdo útil, um conteúdo educativo. Então, como ferramenta, a gente tem que estar atento, que ela tanto é como a faca, né? A faca é uma coisa que pode ser usada tanto para o bem como para o mal. A tecnologia, as redes, elas podem ser usadas tanto para o bem quanto para o mal. E com relação aos nossos filhos, eles ainda não estão aptos a decidir sozinhos.
E a gente que tem que decidir por ele. Se você achar que é necessário ser radical e tirar as telas, ótimo. Se você achar que, não, 1 a 2 horas tá ok pro meu filho, o comportamento dele não muda, o sono dele não atrapalha, tá tudo ok com ele, então ok. Mas aí, buscar as informações para não, só porque tá todo mundo fazendo, a gente fazer também. Nossa mãe já disse, né? A gente não é todo mundo. Então, antes de fazer o que todo mundo tá fazendo, a gente fazer uma avaliação prévia. Complicado quando a gente passa 10 horas fora de casa. Só que os filhos não ficam sozinhos, né? Você pode delegar isso aí e já deixar atividades prévias também. Vocês podem fazer isso, isso e isso. 3 coisas. Não sei, pintar, montar bloco, não sei. Também depende da idade da criança, né? Essa questão aí do que você vai delegar para ela fazer. Mas se você trabalha fora, provavelmente seu filho fica com alguém. Então, com esse alguém, você também vai dizer as regras como é a sua regra. Você vai passar para a pessoa. E se desobedecer, vai ter consequências. Eu sei que é ruim quando a gente trabalha fora, porque não tem como a gente fazer a supervisão direta, mas a gente delega para outra pessoa, né? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. E eu nem pensei que ia falar tanto assim. Espero que tenha mais lives aí com assuntos polêmicos. E vamos colocar em prática. Vamos cuidar dos nossos filhos, cuidar da saúde emocional deles, que eles precisam demais. Demais, demais. A Luma quer consultoria? Ainda não. Beijão no coração de vocês. Fiquem com Deus. Um excelente e abençoado domingo. Até a próxima.